Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Nós não estamos reunidos aqui fisicamente, mas estamos reunidos em um só Espírito para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nós estamos sim, cada um em seu lar, em sua casa, não estamos no templo fisicamente, mas nós vamos adorar ao único que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Nós cremos num tempo sobrenatural. Nós cremos num tempo da manifestação do poder de Deus em todos os locais, em todas as áreas. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos parar, Pai. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Pai. Aleluia. Nós cremos num tempo sobrenatural. Aleluia. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Aleluia, tudo vai acontecer. Aleluia. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Nós cremos assim. Tudo que Deus falou vai acontecer. Nós cremos. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer.
tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia. Nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Somos teus filhos amados, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você me sustenta com uma melodia. Você me cerca com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, somos teus filhos, Pai. Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou. Eu nasci de novo na tua família. Tua vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado por canções de liberdade. Hoje eu sou livre da escravidão. Somos filhos e filhas. Aleluia. Então cantemos, sou livre. Oh, 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 oh.
de Deus. Eu sou um filho de Deus. Estou cercado. Estou cercado. Aleluia. Pelos braços do Pai. Obrigado, Senhor. Estou cercado por canções de liberdade. Hoje eu sou livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. Paredes não podem nos prender. Aleluia. Somos filhos e filhas. Então cantemos, sou livre. Oh, 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 você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Você abriu o mar. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou. Você me resgatou. Eu sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós somos teus filhos. Eu sou um filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou um filho de Deus. 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 Eu sou
sou um filho de Deus. Eu 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 não sou mais escravo do medo. Som. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Eita, coisa boa. Tempo de mudança, um tempo novo e estamos nos adaptando, nos preparando, né? Nós não estávamos preparados para esse tempo e eu já de antemão peço que você ande em amor conosco nesse tempo, amém? Eu creio que nós vamos nos preparar, vamos nos equipar para que as coisas aconteçam como tem que acontecer, amém? Eu creio em equipamentos chegando, equipamentos que nós necessitamos para esse tempo, amém? Nós já tivemos um período de louvor, eu quero orar com você, trazer uma palavra bem breve para esse tempo. Eu sei que nós estamos vivendo, né, no mundo, e nesse mundo existem muitas aflições, muitas coisas estão passando, acontecendo no mundo, muitas pessoas estão apavoradas lá no mundo. Nós estamos cumprindo com algumas orientações, algumas instruções governamentais, estamos nos precavendo, sendo prudente no que diz respeito aos cuidados, tanto pessoal, como também do corpo de Cristo, de cada irmão de nossa igreja. Amém? Eu quero que você se sinta abraçado nessa noite, por cada um de nós que estamos aqui. Eu sei que muito breve nós estaremos nos encontrando, nos abraçando, como sempre nós fizemos, como é a nossa vontade. Amém?
Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos preservado e tem nos livrado de todo mal. E eu sei que assim permanecerá, Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos guardados pelo Senhor e o maligno, o diabo, não pode nos tocar. A nossa casa está protegida, está guardada pelo Senhor e nenhuma seta inflamada, nenhum mal, nenhuma praga vai chegar, Pai, nem na minha casa. E eu declaro também sobre a vida de cada um dos meus irmãos que congregam aqui na Igreja Verbo da Vida de São Miguel Paulista, a cada um dos seus familiares que estão aí com você agora, nesse momento, eu declaro em nome de Jesus a sua casa, a sua família, os seus familiares guardados pelo Senhor e o maligno não tocando, não chegando. Em nome de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eu cubro e declaro que você é lavado pelo sangue de Jesus e o maligno não pode te tocar. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por inspiração do Teu Espírito, sensibilidade para poder ministrar a Sua palavra. E em nome de Jesus eu declaro, Pai, a Sua palavra sendo lançada nessa hora como uma boa semente que vai cair no bom solo do nosso coração nessa noite. E eu declaro essa palavra multiplicando, frutificando, Pai, a 100 por 1 em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. O grupo de música pode sentar. Aleluia. Deus é bom. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos protegido, Ele tem nos preservado, Ele tem nos dado alimento, tem nos dado o que vestir. E glória a Deus que nós vamos passar por essa situação. Amém? Eu sei que muito tem se falado aí no mundo acerca de tudo que tem acontecido e nós não estamos alheios, ao que está acontecendo no mundo. Temos orado, temos declarado e temos também nos preservado, feito a nossa parte. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes, então nós temos sido prudentes nesse tempo. Amém? Até por isso que você não está aqui, a sua família não está aqui nesse tempo, porque nós temos sido prudentes também com a sua família, para que você não sofra nenhum dano, para que a sua família não sofra nenhum dano. Nós temos tido esse zelo e esse amor e esse cuidado, obedecendo às orientações governamentais. Se todos nós temos sido orientados a nos preservar e ficarmos isolados, então é isso que nós faremos nesse tempo, até que tudo tenha sido resolvido, até para que não dê motivos para que as pessoas venham a falar, ou venham denegrir a nossa imagem. Muito pelo contrário, nós estamos aqui como sal e como luz, e não para ser motivo de escândalo. Amém? Então, glória a Deus, porque você está aí, eu sei que você está bem, juntamente com a sua família. Temos aqui cerca de 20 pessoas, da equipe de trabalho, pessoas da mídia, pessoas do diaconato, que estão aqui para que nós pudéssemos promover esse culto online, para que você pudesse receber aí com a sua família a palavra da fé que nós temos pregado, a palavra da fé que nós temos crido, que nós temos usufruído nesse tempo. Amém? Eu sei, irmãos, que todos nós, diante de Deus, estamos numa mesma posição ou numa mesma condição. E glória a Deus por isso, porque Deus, Ele nunca, jamais fez acepção de pessoas e jamais Ele vai fazer. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz que Ele concedeu a cada um de nós uma mesma medida de fé. Amém? Eu vou ler com você Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja,
Deus, ele não foi injusto com nenhum de nós. Ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar essa palavra que nós estamos ouvindo e nós precisamos considerar. O que é considerar? Praticar aquilo que nós temos ouvido. Sabe, irmãos, nós sabemos que graças a Deus, por intermédio da inspiração do Espírito Santo, nós temos ministrado uma palavra de fé aqui neste lugar. E eu sei que por causa dessa palavra, medo não tem chegado na sua vida, dúvida não tem chegado na sua vida, ansiedade não tem chegado na sua vida, porque você está bem abastecido no bom depósito do seu espírito e do seu coração, por causa da palavra que você tem ouvido. Nós sabemos que nós sempre temos dado instruções acerca da palavra de Deus, mediante aquilo que o Espírito Santo nos instrui. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós entendemos que quando uma instrução é dada da parte de Deus, quando o Espírito Santo nos instrui ou nos direciona a ministrar uma palavra, nós sabemos que existe uma unção para que aquela tarefa seja executada. Ou seja, por isso que nós ministramos tanto sobre fé, por isso que nós insistimos tanto em falar sobre fé para você, para sua família, porque para que quando esses momentos difíceis chegar, hoje nós vemos que o momento, está difícil no mundo para todas as pessoas, mas nós sabemos também que existem momentos difíceis individuais que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas graças a Deus pela palavra da fé que nós pregamos, graças a Deus por essa palavra da fé que chegou até mim, chegou até você, e quando nós colocamos em prática esse espírito da fé, oh aleluia, esse espírito da fé que nós temos vivido, que nós temos crido, sabe, irmãos, nós vamos poder falar assim como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei, nós cremos, por isso também é que falamos. Sabe, irmãos, nós temos crido numa palavra, por isso nós temos falado as mesmas coisas. Essas coisas não estão dispersas, não estão alheias, ou não estão exclusivas para um grupo de pessoas. Não, a palavra de Deus está disponível para todos aqueles que decidem ouvir e que decidem praticar aquilo que tem ouvido. E graças a Deus você tem ouvido uma boa palavra. Graças a Deus essa palavra tem te fortalecido. A palavra da fé, a palavra de Deus, a palavra dessa visão ao qual tem te alcançado, que Deus tem te plantado neste lugar. E eu sei de uma coisa, irmãos, que o melhor está por vir, independente do que o diabo esteja dizendo, independente do que as notícias estejam falando para nós, dia após dia, hora após hora, as notícias mudam, e infelizmente, naturalmente falando, tem mudado para pior, mas eu quero que você tenha essa nota no seu espírito e no seu coração. Nós cremos da parte de Deus que a nossa vida em Deus só vai melhorar, e nós não nos cansemos, irmãos, nós não nos cansamos de declarar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Por quê? Porque a vida do justo, oh, aleluia, a vida do justo é como a luz da aurora. E se você é justo, se você nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus, a sua vida só vai melhorar. Porque a palavra de Deus diz que podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nós seremos guardados, preservados pelo Senhor. Então você precisa crer, irmãos, no que a palavra de Deus diz. Não deixe que medo entre, não deixe que ansiedade chegue, não deixe que dúvida entre no seu coração, porque se você deixar que essas coisas entrem no seu coração, se você ficar exposto demais às coisas que o diabo tem falado, sabe, irmãos, aquilo que você ouve vai ser daquilo que você vai viver. Se você estiver muito exposto a notícias ruins, se você estiver muito ligado a notícias negativas, daqui a pouco isso vai entrar no seu pensamento e você vai começar a pensar sobre essas coisas. E quando você menos perceber, você vai estar falando acerca dessas coisas. E não é isso que a palavra de Deus espera de mim e de você, mas a palavra de Deus espera que nós venhamos a agir segundo a altura daquilo que Ele já proporcionou para nós. Então deixe
nós sabemos que existem muitas notícias, existem muitos relatos ruins, mas não deixe que isso entre no seu coração a ponto de você crer que isso é mais real do que a palavra de Deus. Isso é uma verdade relativa, mas existe uma verdade absoluta na palavra de Deus, que é: você é protegido, você é guardado, você é mais do que vencedor, o maligno não pode te tocar, existe uma bênção que te acompanha, existe a bondade do Senhor que está com você todos os dias da sua vida. Então não deixe que isso mude, não deixe que isso seja uma mentira para você, porque o que o diabo quer dizer, o que o diabo está falando todos os dias, as notícias que ele quer trazer para nós é que não é bem assim. A verdade, que o diabo quer nos mostrar, que a palavra está falando, mas olha aí, você está vendo o que está acontecendo? Então não é bem assim que Deus disse a seu respeito. Da mesma forma que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden, não foi bem assim que Deus disse. Não, irmãos, a palavra de Deus é a verdade e ponto final. A palavra de Deus é a verdade absoluta sobre a sua vida. Mas quem vai decidir se nós vamos viver essa verdade sou eu e você. Por quê? Porque você, irmãos, tem a capacidade de escolher as atitudes que você vai seguir em sua vida. É você quem vai decidir as atitudes que você vai tomar. E eu gosto do que o reverendo Mark Hanks disse em seu livro, O Espírito da Fé. Ele disse que a última de todas as liberdades humanas é a capacidade de escolher a própria atitude, independentemente das circunstâncias. Sabe que independentemente das circunstâncias que têm se apresentado diante de nós, nós decidimos quais são as atitudes que nós vamos tomar. Não é o que as notícias estão dizendo, não é o que o jornal está dizendo, mas é a atitude que eu vou tomar segundo aquilo que eu tenho ouvido. Por quê? Nós cremos, irmãos, que o Espírito da fé, ele crê e fala. O Espírito da fé crê e fala a palavra de Deus. Nós não podemos crer no que o mundo está dizendo. Nós não podemos crer no que o diabo está querendo pintar para nós como um quadro bem ruim. E nós sabemos, irmãos, que infelizmente a tendência... Eu gostaria muito de dizer para você que, não, daqui a pouco o mundo vai ficar mil maravilhas. Nada mais vai ser ruim, não vai haver mais problemas, nem tribulações. Não, daqui a pouco o mundo vai estar como um paraíso. Eu gostaria muito de dizer isso para você, mas eu não posso dizer isso para você, porque nós entendemos pelas Escrituras, irmãos, que nós estamos mesmo nos fins dos tempos. Ou seja, a tendência no mundo é piorar mesmo as coisas. A tendência no mundo é com que as coisas se tornem cada vez mais difíceis. Mas glória a Deus porque existe uma solução, glória a Deus porque existe um escape, glória a Deus porque se você já entregou a sua vida para Jesus e já confessou Ele como Senhor, você pode estar alheios de todas essas confusões, de toda essa tribulação, porque a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, existe uma paz que excede todo entendimento, independente daquilo que esteja te cercando, independente daquilo que o diabo esteja dizendo, existe uma paz concedida pelo Senhor, depositada em nosso coração, que excede todo entendimento. Aleluia! Sabe, irmãos, talvez nós não consigamos controlar as coisas que acontecem na nossa vida. Talvez nós não consigamos controlar o fato de nós termos nascido numa família, de termos um nome, de termos nascido num país, mas nós podemos sim controlar a nossa atitude referente à situação que nós estamos vivendo, referente àquilo que está diante de nós, referente aos problemas, às circunstâncias, às montanhas, os montes que têm surgido diante de nós. Nós podemos sim controlar as nossas atitudes. E não é porque o mundo, e não é porque as pessoas, e não é porque as informações têm nos levado em um sentido que nós devemos seguir. Existe um lugar, irmãos, reservado para aqueles que com intimidade e que com comunhão
com o Senhor podem chegar. Existe uma atitude que nós devemos tomar que vai nos levar a uma altitude de comunhão com Deus que vai nos livrar. Eu gosto de um exemplo que também Mark Hanks dá acerca do balão, o balão de gás. O balão de gás ele é controlado pela atitude, a sua direção é controlada pela atitude. E dependendo da altura que aquele balão está, não sei se você sabe, mas existem, nas alturas, os ventos correm. Numa altura, pode ser que ele esteja numa direção. Numa outra altura, pode ser que ele já esteja numa outra direção. Ou seja, irmãos, não é porque, de repente, o mundo está seguindo numa direção que nós devemos seguir ou correr para aquela mesma direção. Mas nós podemos, pela fé, exercer o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus e subirmos a uma altitude que vai nos tirar dessa direção que o mundo está indo. Vai nos tirar dessa direção que as pessoas estão caminhando, que os noticiários estão nos levando. Nós podemos sim viver numa altitude tal de comunhão com Deus, que nós não vamos estar alheios, nem vendo, nem tendo conhecimento das coisas que estão acontecendo, mas aquelas coisas não vão nos atingir a ponto de nos desesperar, a ponto de nós estarmos em pânico, com medo, com dúvida do que a palavra de Deus diz, com ansiedade. Não, eu declaro em nome de Jesus, você atingindo essa altitude em Deus, onde você e sua família vai alcançar um patamar que, independente do que o diabo esteja dizendo, independente do que os noticiários estejam dizendo, você vai declarar sobre você e sobre a sua casa que vocês servem ao Senhor, que você e a sua casa servem ao Senhor. Oh, aleluia! Se você e a sua casa servem ao Senhor, descanse, descanse. Existe um patamar de fé que realmente é você entrar num descanso. Entre no descanso do Senhor. Não fique apavorado, não precisa perder os cabelos da cabeça. Não. Entre no descanso do Senhor. Confia no Senhor. Não é isso que Salomão disse lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Confia no Senhor. Ei, inclina os teus ouvidos as instruções do Senhor. Quando nós inclinamos os nossos ouvidos, confiamos no Senhor, nós não vamos nos desesperar. Nós vamos andar tranquilos, confiantes no que a palavra de Deus diz. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, a fé pode mover montanhas. A fé pode mover problemas, a fé pode mover circunstâncias que aparecem em nossa vida, mas eu quero que você entenda algo: a fé não pode mover nada até que você o mova. A fé não pode mover nada até que você se posicione em quem você é em Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? A primeira coisa que a fé precisa mover é a sua boca. Você precisa falar as circunstâncias. Você precisa crer e falar. Falar e crer. Crer e falar. Por quê? Porque o Espírito da fé espera de nós uma atitude. O Espírito da fé espera de nós uma ação. Ou seja, irmãos, nós precisamos agir como se nós já tivéssemos aquilo que nós estamos crendo. Nós precisamos agir como se Jesus já tivesse feito aquilo que Ele disse que faria. Nós precisamos agir como se nós já tivéssemos aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos. Nós devemos agir segundo o que a palavra de Deus diz que nós podemos. Nós não podemos agir de uma maneira diferente. Se a palavra de Deus diz que eu tenho, eu preciso acreditar que eu tenho. Se a palavra de Deus diz que eu sou, eu preciso acreditar que eu sou. Eu sou liberto, eu sou curado, eu sou salvo, eu sou preservado. Se a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Oh, aleluia! Não podemos, irmãos, deixar com que as coisas venham apagar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. No Salmo 138, no versículo 8, na parte A do versículo está escrito que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ei, Deus não é homem para que minta. Se Ele disse que tem um propósito na sua vida e que Ele vai cumprir, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados quanto à nossa vida. Então nós devemos descansar, nós não devemos andar aflitos, não devemos andar murmurando. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de um homem como Paulo foi um homem que tinha, no tempo dele, todos os motivos para andar cabisbaixo, para andar triste, para andar murmurando, para andar reclamando da vida. Um homem que foi açoitado, sofreu naufrágio, levou pancadas na cabeça, foi deixado para trás ou abandonado para morrer, foi traído. Contudo, a palavra de Deus nos diz só em Filipenses, que Paulo mencionou pelo menos 16 vezes na carta aos Filipenses sobre alegria e regozijo. Oh, aleluia! Um homem que tinha tudo para poder reclamar, naturalmente falando. Um homem que as circunstâncias que se apresentavam diante dele eram circunstâncias para murmurar, de repente até mesmo para dizer: Deus, como que você está comigo e tudo isso tem acontecido? Tudo isso tem acontecido comigo, tudo isso tem acontecido com aqueles que me acompanham. Mas não, Paulo, ele viveu uma vida alegre. Paulo cumpriu o seu ministério, o seu chamado de uma forma alegre aqui nessa terra. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, Paulo, instruindo os irmãos de Filipos, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, como exemplo, ele mesmo estava descrevendo: se eu posso viver uma vida alegre, quanto mais vocês. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Não é tempo de murmurar, não é tempo de desanimar, não é tempo de entristecer, pelo contrário, é tempo de colocar em prática a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em Atos capítulo 26, no versículo 2, Paulo declarou: tenho-me por feliz, ó rei Agripa. Em Atos capítulo 20, no versículo 24, Paulo declarou: contanto que cumpra com alegria, oh aleluia, o meu chamado. Paulo cumpriu com alegria e fé o chamado que Deus tinha para a vida dele. Paulo completou a sua carreira em fé, em alegria, irmãos. E ele nos deixou um lindo exemplo para que nós pudéssemos também viver uma vida de paz e de alegria. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia! Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. E não foi, irmãos, uma carreira melancólica, não foi uma carreira triste, não foi uma carreira murmurando, não, foi uma carreira de alegria e de fé. E ele nos dá um grande exemplo para que nós possamos seguir. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, onde o diabo está querendo pressionar o mundo, pressionar de todos os lados, pressionar a igreja. Mas sabe, irmãos, eu tenho uma plena convicção no meu coração que esse tempo vai ser o tempo onde a igreja vai arrebanhar mais almas para o reino de Deus. Satanás, ele está dando as últimas cartadas dele, porque ele sabe que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então vai ser nesse tempo mesmo que nós vamos saquear ainda mais o inferno, porque as pessoas vão perceber que a única solução para a vida delas é Jesus Cristo, e nós como igreja precisamos estar preparados para esse tempo. Nós não podemos ser mais um apavorado, nós não podemos ser mais um amedrontado, nós não podemos ser mais um que vai estar murmurando acerca das coisas que estão acontecendo. Não, irmãos, nós não podemos murmurar, devemos sim colocar o diabo no lugar dele, que o lugar dele é debaixo
dos nossos pés. Satanás não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas. O único lugar que o diabo pode chegar é na sola do seu sapato. Então declare para ele: diabo, você é um derrotado. Você não vai entrar na minha casa, você não vai entrar na minha família, você não vai tocar em nenhum dos meus, porque eu tenho ouvido acerca da palavra e eu tenho conhecido o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, e fé tem sido gerada cada vez mais no meu coração. Fé tem crescido dentro de mim. Satanás, você perdeu, você chegou atrasado. Eu declaro em nome de Jesus uma autoridade sobre a sua vida, uma autoridade de filho de Deus. Assim como Jesus, ele ordenava e os demônios tinham que sair correndo. Eu declaro sobre a sua vida essa autoridade, esse conhecimento, essa concepção de filho que nós somos, não simplesmente de um derrotado, não simplesmente de um fraco. Não, você não é fraco, você é forte, porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, ainda que você pense que você é fraco. A Bíblia está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Oh, aleluia, você é forte no Senhor, você é forte no Senhor. A fé tem sido gerada cada vez mais no seu coração, e por isso você pode declarar aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Em Romanos capítulo 10, no versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, a fé começa quando nós ouvimos uma voz que as outras pessoas não podem ouvir. Quando você começa a ouvir algo que as outras pessoas não podem ouvir, fé está sendo gerada no seu coração. Em Marcos capítulo 4, versículo 23, Jesus mesmo declarou: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, irmãos, existe pessoas que já disseram que há dois grupos de pessoas no mundo: aqueles que têm e os que não têm. Mas em Marcos capítulo 4, versículo 23, Jesus está sugerindo para nós que existem dois grupos de pessoas no mundo: os que ouvem e os que não ouvem. Oh, aleluia! Os que ouvem a palavra de Deus e os que não ouvem. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que ouvimos tem muito a ver com o que temos. Aquilo que temos ouvido tem muito a ver com aquilo que nós temos hoje, com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então decida de uma vez por todas, irmãos, que a palavra que você tem ouvido e que você tem recebido vai surtir efeito na sua vida agora. Ela vai ser uma ferramenta poderosa para fazer com que você passe ileso por essa situação, por toda essa tormenta do mundo. Essa palavra da fé que você tem ouvido aqui. A palavra de Deus diz que é pela pregação da palavra que fé é gerada no nosso coração. Você tem recebido uma palavra da fé, você tem se alimentado, e eu declaro em nome de Jesus que todas as sementes que foram lançadas no decorrer desses tempos, nessa igreja, na sua vida, essa palavra, essa semente se multiplicando agora, essa palavra se multiplicando e frutificando a 100 por 1, e alcançando não somente você, não somente os seus familiares, mas todos que estão ao seu redor, todos que você conhece. Quando qualquer um chegar para falar qualquer coisa negativa, palavra da fé vai sair dentro de você. Quando alguém chegar para comentar qualquer relatório negativo, palavra da fé vai saltar de dentro de você, porque é isso que você tem ouvido, é isso que você tem sido ensinado, e é isso que vai salvar você nesse tempo que nós estamos vivendo no mundo. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, não vem por ter ouvido. Então continue, meu irmão, continue, minha irmã, continue ouvindo a palavra de Deus, porque ela vai fazer com que fé seja gerada no seu coração. A palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, nos fala sobre uma passagem onde Elias ora para que viesse chuva sobre a terra. 3 anos havia que não chovia sobre a terra. Então Elias foi orar.
Em 1 Reis capítulo 18, versículo 41, está escrito assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sabe, irmãos, 3 anos não se chovia sobre a terra. Mas a palavra de Deus nos diz que enquanto Elias estava orando, enquanto Elias orava, ele recebeu uma nota no seu coração. Ele recebeu uma informação no seu espírito. E ainda que aquilo ainda não tivesse se tornado visível para ele, ainda que aquilo ainda não tivesse forma diante dele, ele decidiu crer naquilo que Deus comunicou ao coração dele. Ainda que não tinha sido manifesto pelo lado de fora, a palavra de Deus veio para o profeta, a palavra de Deus veio a Elias, a ponto de ele ir até Acabe e dizer: rapaz, prepara seus cavalos, emparelha aí, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Sabe, irmãos, a palavra da fé, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, por isso que ele se torna loucura para muitos, porque as pessoas não entendem o espiritual, porque as pessoas que são naturais só conseguem discernir o que é natural, só o que ela vê, só o que ela sente, só o que ela toca, o que ouve, o que cheira. A pessoa natural, ela só crê nos 5 sentidos físicos, mas a pessoa espiritual, ela discerne espiritualmente. Elias discerniu espiritualmente a voz do Senhor, que veio até ele naquele momento. Sabe, irmãos, a voz do Senhor está sobre o povo hoje em todas as nações. Deus está procurando por pessoas como eu e como você, que possam ouvir o som da sua voz. E esse som da parte de Deus, a voz de Deus, traz o sobrenatural, manifesta o sobrenatural diante de tudo que tem acontecido, de todos os relatórios naturais, todas as informações que nós temos visto e lido. Deus está à procura. Deus está à procura de pessoas que deem crédito ao som da sua voz, para que o sobrenatural seja manifesto. E sabe de uma coisa, meus irmãos, esse som irá nos levar a orar como Elias orou. Ele sabia que estava orando e que a vontade de Deus seria manifesta. Qual seria a vontade de Deus? Que viesse chuva. E então ele passou a falar aquilo que era a vontade de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos deixado de falar o que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A sua palavra. O que a sua palavra diz ao nosso respeito? Elias recebeu uma nota, recebeu uma informação no seu coração e no seu espírito. Então Elias já não começou, ou já não falava mais acerca da seca. Elias não falava mais: rapaz, está um sol de rachar lá fora, não sei o que vai ser de nós. Não, Elias já passou a informação que ele havia recebido de Deus, porque ele já tinha aquilo como verdade. Independente daquilo que estava ao redor, independente das circunstâncias, independente do que os olhos dele estavam vendo, ele percebeu e ele preferiu ficar com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu declaro em nome de Jesus um tempo onde nós vamos permanecer com a palavra de Deus. Nós não vamos ficar com as notícias, nós não vamos ficar com as circunstâncias, nós não vamos ficar com os relatórios do diabo, com os relatórios dos homens. Não, nós vamos ficar com o relatório de Deus, o que a palavra dele diz ao nosso respeito, porque essa é a vontade dele. Assim como ele comunicou com Elias a sua vontade para aquele tempo, que era trazer uma abundante chuva. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos passar por esse tempo e nós vamos poder ouvir um som de uma abundante chuva, um som de um abundante arrebanhamento de pessoas, arrebanhamento de almas, aonde Satanás vai ser envergonhado e Deus vai ser glorificado. Eu posso ouvir no meu espírito, eu posso ouvir muitas e muitas pessoas sendo salvas, muitas e muitas pessoas sendo curadas, muitas e muitas pessoas
pessoas sendo libertas desse cativeiro que Satanás as aprisionou. Oh, aleluia! Em nome de Jesus eu declaro, irmãos, eu declaro sobre toda a nação, eu declaro sobre todo mundo, o Espírito do Senhor alcançando cada um em todo mundo, nos 4 cantos deste mundo, a palavra do Senhor chegando até eles, o amor de Deus sendo conhecido por cada um deles, para que Satanás perca cada vez mais espaço, para que Satanás seja excluído da vida das pessoas. Eu declaro o amor de Deus constrangendo, o Espírito Santo convencendo cada um nos 4 cantos desse mundo. Oh, aleluia! Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Nós como crentes, irmãos, como nascidos de novo, a palavra de Deus, Deus requer de nós, espera de nós, o Espírito da fé requer de nós uma atitude positiva e não negativa, pelo amor de Deus. Para falar negativo já basta as pessoas que não conhecem a Cristo. Então se você é crente, nasceu de novo, é filho de Deus, coloque confissões positivas na sua boca, mesmo que você esteja vendo, mesmo que você esteja olhando os relatórios, fique com o que a palavra de Deus diz, não deixe as coisas do mundo tomar lugar no seu coração, não, mas confesse a palavra de Deus tem sempre algo bom, tem sempre algo agradável, tem sempre algo perfeito para nós, mas os relatórios do diabo não, ele só vai matar, só vai roubar e só vai destruir. Mas o relatório de Deus é uma vida abundante. Oh, aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 4, Paulo disse: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, em Cristo, irmãos, nós sempre vamos ser conduzidos em triunfo. O que é triunfo? Vitória. Triunfo não é derrota. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se você está em Cristo, meu irmão, você pode ser conduzido em triunfo. Você deve ser conduzido em triunfo. Você não pode deixar que derrota entre na sua vida, que derrota domine os seus pensamentos, porque se você ficar pensando acerca de derrota, você vai deixar com que isso caia no seu coração, e daqui a pouco você vai ficar falando, porque a palavra de Deus diz que o coração fala do que a boca fala, do que está cheio o coração. Então se você deixa muita informação negativa, você fica exposto, isso cai no seu coração, daqui a pouco você só vai estar falando o que o diabo está falando, o que os relatórios negativos estão falando. Pare de falar incredulidade, pare de falar negativo, fale o que a palavra de Deus diz, fique com a palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Oh, aleluia! E em nós, ou por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Qual é a fragrância do conhecimento de Cristo? O amor, a paz, a alegria, que aonde quer que você esteja, meu irmão, essa fragrância seja conhecida por todos, e que você não seja mais um no meio dos incrédulos, que você não seja mais um no meio dos negativos, mas que essa fragrância seja manifesta através da sua vida, a fragrância de Cristo. Oh, aleluia! Precisamos, irmãos, acreditar no que a palavra de Deus diz e confessar o que a palavra de Deus diz e acreditar no que a palavra de Deus diz e confessar e não cessar, sabe, irmãos, a sua montanha precisa ouvir a sua voz, a sua montanha, os seus problemas, as circunstâncias que estão diante de você precisam ouvir a sua voz, não é outra voz. Não, ela precisa ouvir a sua voz, porque ela vai se submeter, ela vai obedecer os comandos da sua voz. Muitas vezes as montanhas ficam impedindo e bloqueando as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã, cabe a mim, cabe a você fazer com que essa montanha, com que esses montes, com que esses problemas saiam da nossa frente. Não foi isso que Jesus disse em Marcos capítulo 11? No versículo 23,
Jesus declarou em Marcos capítulo 11, no versículo 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou, tudo o que disser lhe será feito. Então, não deixe que os montes, não deixe que as montanhas, não deixe que os problemas, não deixe que as circunstâncias venham parar o que Deus tem para a sua vida. Em Lucas capítulo 17, versículo 6, Jesus respondendo disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu acho maravilhoso Jesus, porque Ele nos alcança em todos os níveis que nós estamos. Tanto no monte, tanto numa montanha, tanto no problema grande, como numa árvore, como no pequeno problema. Assim como Jesus declarou em Marcos 11, 23, acerca da montanha de grandes problemas, Ele declarou em Lucas capítulo 17, versículo 6, se uma árvore, uma planta está te atrapalhando, você também pode ordenar, se você tiver uma fé como um grão de mostarda. Então não existe problema pequeno, nem problema grande. Quando você tem fé, quando você crê, quando você fala acerca do que a palavra de Deus diz ao seu respeito, não existe problema do diabo que vai poder te parar. Oh, aleluia! Eu gosto do que Smith Wigglesworth declarou. Ele disse que qualquer homem pode ser transformado pela fé, por mais que esteja algemado. Não importa qual seja o problema que você esteja. Qualquer pessoa nesse mundo, na face da terra, pode ser transformado pelo poder da fé. Pode estar passando o problema que for. A fé pode tirar você desse lugar. A fé vai tirar você desse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro a sua fé entrando em atividade, você agindo segundo o poder da palavra. E você não vai ser abalado. Você não vai ser desanimado, você não vai ser enfraquecido. Pelo contrário, você vai avançar e você vai ver. Eu declaro em nome de Jesus, você passando, assim como nós vamos passar, a igreja na face da terra vai passar por esse problema. E quando nós estivermos do outro lado, nós vamos ver que nós podemos crescer. Ainda que Satanás tenha feito um monte de coisa para tentar nos parar, nós sairemos fortalecidos. Nós sairemos ainda mais fortalecidos dessas circunstâncias e desses problemas. Porque lá na frente nós vamos... lá na frente nós vamos poder dizer, se nós passamos pelo coronavírus, o que é isso aí para nós? Se nós passamos por isso... o que vai ser isso diante de nós? Nada. Então nós sairemos ainda mais fortalecidos dessa situação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Você precisa entender, irmãos, que essa montanha que está diante de você, só cabe a você mesmo. Só cabe a você fazer com que ela saia da sua frente. Se estiver chegando uma montanha de dúvida, uma montanha de medo, uma montanha de ansiedade, uma montanha de problemas diante de você, não é Deus. Não adianta você apresentar somente os seus problemas para Deus. Não é ninguém que vai ter que falar com a situação. Não, é você quem deve falar. É você quem deve dizer à montanha. É você quem deve falar com as circunstâncias. É você quem deve falar com os seus problemas. Os seus problemas, essa montanha, esses montes, precisam conhecer a sua voz. Jesus disse para nós falarmos com os problemas. Às vezes nós pegamos e podemos pensar, mas pastor, a minha voz, eu falar tem tanta importância assim? Por que Jesus disse, se alguém falar... Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa voz é algo único que Deus criou para cada um de nós. Nós precisamos entender que o timbre da nossa voz é algo que faz com que nós identificamos um indivíduo com a mesma precisão
que uma impressão digital. A sua voz é única. Só existe ela. E eu quero que você entenda que no reino espiritual, no mundo espiritual, a sua voz precisa ser conhecida. A sua voz é o seu endereço na dimensão espiritual. Então você precisa ordenar os seus problemas. Você precisa falar com a montanha. Você precisa dizer às circunstâncias. Porque as suas circunstâncias precisam ouvir a sua voz. Não existe uma outra voz como a sua. No Salmo 18, versículo 6, a palavra de Deus diz algo interessante acerca de orar, de falar, acerca da nossa voz. No Salmo 18, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Oh, aleluia! Que coisa boa, irmãos, é saber que não leva muito tempo até que a minha e a sua voz chegue nos céus, até os ouvidos do nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus está nos dizendo que o céu responde à nossa voz. Sabe, irmãos, se a nossa voz move o céu, nós entendemos que a nossa voz também pode mover as montanhas, pode mover as árvores, pode mover os problemas, pode mover as circunstâncias, pode mover tudo que o diabo apresenta diante de nós. Se está movendo os céus, como não vai mover algo natural, algo tão pequeno? Oh, aleluia! Sabe, irmãos, Deus não somente responde a nossa voz, mas a palavra de Deus nos garante também que anjos são acionados pelas nossas palavras. Oh, aleluia! Anjos são acionados pelas nossas palavras. O anjo disse a Daniel, em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo disse a Daniel: porque as tuas palavras foram ouvidas é que eu vim. As suas palavras são ouvidas no céu, os anjos são acionados, e por causa das suas palavras, os anjos entram em atividade para cumprir com aquilo que você mesmo declarou. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você precisa crer nisso. Isso é a verdade do Evangelho. Isso é a verdade da palavra de Deus. E eu quero que você entenda que quando Daniel orou, o anjo veio direto até ele. O anjo veio no endereço certo. O GPS celestial, ele não erra. Quando você declara, quando você fala com as circunstâncias, você fala com as montanhas, você fala com as árvores, fala com os problemas, fala com as dívidas, fala com a pobreza, fala com a miséria, fala com a doença. Essas coisas têm que se submeter a você. Os anjos estão simplesmente esperando o nosso comando, para que eles possam agir, entrar em ação. Oh, aleluia! A Bíblia nos relata, em Gênesis 28, no versículo 12, uma visão que Jacó teve acerca de anjos que subiam e desciam pela escada. Jacó teve uma visão de anjos subindo e descendo pela escada, com as bênçãos nas mãos. Sabe, irmãos, trazendo para a nossa realidade hoje no Novo Testamento, essa palavra escada, que é dita aqui em Gênesis capítulo 28, no versículo 12, nós podemos traduzir para a nossa realidade como a nossa voz. Sabe por quê, meu irmão? A sua voz é a rodovia hoje pela qual os anjos viajam para trazer as coisas para você do céu. A nossa voz, aquilo que nós estamos falando, é o caminho que os anjos vão percorrer para trazer as coisas que nós estamos declarando do céu. As respostas que nós precisamos. Mas para isso nós precisamos crer e falar. Nós precisamos crer e falar. Nós precisamos falar e crer. Tudo o que foi feito, irmãos, foi feito mediante a palavra. Deus nos deu
um ótimo exemplo para que nós viéssemos a seguir. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus diz: e disse Deus haja, e houve. E disse Deus haja, e houve. E disse Deus haja, e houve. No Salmo 33, versículo 6, a palavra de Deus diz que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. No versículo 9 do mesmo Salmo 33, a palavra de Deus diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, irmãos, Deus nos deu um ótimo exemplo acerca das coisas que nós não vemos, acerca das coisas invisíveis. Tudo que Deus fez, Ele fez do invisível. Tudo que nós vemos hoje, toda a matéria, tudo que é visível, tudo que é físico, veio daquilo que é invisível. Porque Deus disse, aconteceu. Porque Deus falou, aconteceu. E aí Jesus veio e falou também: se alguém disser. Jesus disse: se alguém disser, tudo que disser lhe será feito. Nós temos um ótimo exemplo de alguém que decidiu crer naquilo que Deus falou. Nós, irmãos, precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer no que Deus disse. Abraão é um ótimo exemplo de fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão decidiu crer no que Deus disse, e ele decidiu crer contra a esperança. Abraão, naturalmente falando, o relatório dele não era o dos melhores, mas ele decidiu crer na palavra de Deus. Sabe, irmãos, assim como Deus nos ensinou como nós devemos fazer, assim como Abraão pegou o espírito da fé e decidiu crer no que Deus disse, nós também precisamos crer e falar, precisamos falar e crer e falar e crer, não podemos cessar. As palavras, irmãos, que são ditas a nós, precisa também ser dita por nós. As palavras que são ditas para nós, que nós temos ouvido, também precisa ser repetida por nós. Assim como Deus disse, nós precisamos repetir aquilo que Ele disse. Assim como Deus disse, nós precisamos copiar, nós precisamos seguir o modelo e o princípio de Deus. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus disse: se alguém disser, tudo é possível ao que crê. Foi isso que Jesus nos ensinou, mas nós precisamos pegar isso. Nós precisamos pegar, irmãos, o poder que há na nossa confissão, o poder que há nesse espírito da fé, que eu creio, por isso eu falo, eu creio, por isso eu falo, para você ter ideia. Deus, Ele se prendeu de uma forma irrevogável à cooperação humana para que tudo se cumprisse aqui segundo o seu propósito. Deus, Ele precisa de um corpo físico, Ele precisa de alguém que fale a sua vontade, de alguém que fale a sua palavra, para que alguém cumpra os propósitos dEle aqui nessa terra, até mesmo no que diz respeito ao plano da redenção. No que diz respeito ao plano da redenção, o homem precisa falar. Não é isso que nós aprendemos em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito: se com a tua boca confessares, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê?
Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, até mesmo no que diz respeito à salvação. Se você não falar, é o que a Bíblia de Deus está falando. Não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia está falando, que você precisa confessar Jesus como Senhor. Se você não confessar, você não alcança a salvação. Se com a tua boca confessares, não tem como ninguém confessar para você acerca da salvação, assim como não tem como ninguém falar acerca da sua montanha, acerca do seu problema, acerca das suas circunstâncias. Não, vai ser você que vai ter que ordenar, vai ser você que vai ter que falar para que isso saia da sua frente, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento, ou a convicção, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A versão da Bíblia Amplificada traz essa tradução da seguinte forma: ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção da realidade delas. A fé é a certeza, a confirmação, a escritura de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção da realidade delas. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, a fé percebe como fato real aquilo que ainda não é revelado aos nossos sentidos. Por isso Paulo declarou em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, visto que andamos por fé e não por vista. Não devemos, irmãos, andar por aquilo que nós estamos vendo. Não, nós devemos andar sim por aquilo que nós cremos, por aquilo que a palavra de Deus diz. O espírito da fé, irmãos, contém os elementos fundamentais da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, esses elementos do espírito da fé, fundamentados na sua vida, a ponto de o diabo não conseguir te enganar, a ponto de o diabo não entrar na sua mente, não entrar na sua família, não entrar na sua casa, não entrar nas suas emoções. Mas toda vez que ele chegar e bater a porta, você dizer, está escrito, Satanás, está escrito, diabo, você é um derrotado, você não tem lugar na minha vida, você não tem lugar na minha família. O espírito da fé, fluindo de uma forma extraordinária na minha e na sua vida, como nunca fluiu antes. Temos uma excelente oportunidade nesse tempo, irmãos, de colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que temos ouvido. Aleluia! Glória a Deus! O grupo de música pode subir, por favor. Deus é bom. Deus é bom, independente do lugar que você esteja, meu irmão. Eu quero que esse espírito da fé esteja impregnado em você, a ponto de você não se conter. Você não pode se conter independente do lugar que você esteja, independente com quem você esteja. Mas eu declaro em nome de Jesus, esse espírito da fé te pegando, a ponto de você não ficar parado. Você ouvindo a voz que outras pessoas não estão ouvindo, e você não se contendo. E você rindo, você dançando, você pulando, você correndo, você gargalhando. Oh, aleluia! Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua família. Você tem autoridade no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 10, no versículo 19: eis aí vos dei autoridade. Você tem autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, em toda obra do inimigo. E nada, absolutamente vos causará dano algum. Porque a autoridade da parte de Deus já foi dada. E você pode cobrir
a sua vida, a sua família, o seu ministério, os seus familiares, todos aqueles que o cercam. Sabe, irmãos, nós não estamos andando aqui em uma negação. Nós não estamos negando o mal. Nós não estamos negando as coisas que estão acontecendo aí fora. Não, de maneira nenhuma. Nós sabemos que as montanhas, os montes, os problemas estão diante de nós. E eu peço a você que você não negue as circunstâncias. Não tape os olhos para o que está acontecendo. Porque isso é tolice também, você dizer que o problema não está diante de você. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não disse para nós negarmos o problema. Jesus disse para nós falarmos aos problemas, falarmos às montanhas, falarmos às circunstâncias. Ele nunca disse para nós negarmos que aquilo estaria diante de nós. Mas Ele nos deu instruções para nós falarmos, se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser. Oh, aleluia! Vamos cantar? Glória a Deus! Assim será. Tudo que Deus falou vai acontecer. Assim será. Tudo que Deus falou vai acontecer. Assim será. Oh, aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Oh, aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, tudo que Deus falou ao seu respeito, à sua família, ao seu chamado, ao seu ministério, aos seus negócios, à sua vida profissional, eu declaro acontecendo em nome de Jesus. Nenhum dos planos do Senhor serão frustrados, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados sobre a nossa vida e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom! Amém, irmãos? Aleluia! Mais uma vez, peço perdão por alguns minutos que nós atrasamos para começar o culto. Nós estamos nos adequando e vamos melhorar. Eu creio que terça-feira vai estar tudo normal, tudo bem. Às 20 horas nós teremos o nosso culto na terça-feira. Antes eu só queria dar alguns avisos para você. Nós
estamos aqui. Eu quero que você entenda que você tem um compromisso não somente com essa igreja, não somente com a visão, mas você tem um compromisso com Deus. Então, permaneça fiel, continue fiel no que diz respeito aos seus dízimos, às suas ofertas. Você pode estar fazendo, transferência bancária, você pode estar fazendo depósito, você pode estar vindo até a igreja, passando no cartão de débito, você pode estar vindo até aqui, trazendo em espécie também. Entre em contato conosco, para que você possa estar fazendo isso. A conta da igreja, eu creio que você já está visualizando aí. É Banco Itaú, agência 8125, conta corrente 40126, dígito 8. O nosso CNPJ é o 32 266 112 1000 ao contrário 85. Então anota essas informações para que você possa estar fazendo ou devolvendo o seu dízimo de uma forma digital, pelo celular, pelo computador, da forma que você achar melhor. Da mesma forma as suas ofertas. Você já sabe, você congrega aqui, você sabe que o dízimo é 10% de tudo aquilo que chega até as suas mãos, e a oferta é aquilo que você propõe no seu coração. Como a palavra de Deus nos ensina, nós não devemos dar por constrangimento ou por necessidade, mas nós devemos dar com alegria. Então, se você está vendo, se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda que você deve devolver o seu dízimo aonde você congrega. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração para que você semeie uma semente de oferta, saiba que você vai estar semeando numa boa terra. E essa semente eu declaro, em nome de Jesus, frutificando a 100 por 1 na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida dos dizimistas e dos ofertantes, Pai, dessa igreja. Em nome de Jesus, eu declaro uma colheita extraordinária. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que são autônomos, vendendo como nunca venderam, mesmo em meio à crise. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que já trabalham, eu declaro aumento de salário, promoções. Os que são empresários, Pai, fechando contratos sobrenaturais. Em nome de Jesus, aqueles que estão desempregados, portas de emprego se abrindo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desse povo de São Miguel Paulista, sobre essa região, sobre essa comunidade. Eu declaro em nome de Jesus o povo trabalhando menos e ganhando mais. Eu declaro esse povo de São Miguel Paulista trabalhando menos e ganhando mais, em nome de Jesus. Eu creio, por isso eu falo. Não vai faltar, sobrará sobre a sua casa, sobrará sobre a sua vida, sobre a sua família. Não vai faltar, em nome de Jesus. Aleluia. Terça-feira, às 20 horas, nos encontraremos aqui novamente, com esse mesmo espírito da fé, com essa mesma convicção, com essa mesma palavra da fé que nós temos pregado. Nós amamos vocês, irmãos. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados. E logo mais, muito em breve, nós estaremos fazendo isso aqui, fisicamente, celebrando todos juntos, nos abraçando, comungando, como é a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, um beijo no coração, amamos vocês, fiquem em paz.